para falar hoje sobre o fechamento do mercado nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, essa alta histórica do dólar. Eu converso agora com o Eusébio Souza, que é economista, professor da FESP e mestre em economia política. Eusébio, boa tarde, obrigado pela presença aqui no estúdio. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Eusébio, primeiro vamos olhar para os Estados Unidos, né? O movimento do Banco Central Americano, o Fed, foi o que era esperado pelo mercado, reduzir em 0,25 ponto percentual a taxa de juros. Mas o Fed indicou que foi uma decisão difícil, que provavelmente no ano que vem as reduções vão ser menores, né? E aí o mercado começa a trabalhar com uma perspectiva de juro mais alto lá. Por que isso afetou tanto a Bolsa Americana? Esse movimento de redução da taxa de juros nos Estados Unidos já é algo previsível, levando em consideração a necessidade que eles estão lidando de precisar ativar a economia dos Estados Unidos em um momento de muita instabilidade. Eles estão num período de mudança de governo e essa mudança de governo ela não necessariamente consegue ser adequadamente precificada pelos mercados. O Trump ele acaba passando um conjunto de sinalizações que por vezes são contraditórias e as coisas ainda vão continuar bastante instáveis até que o governo dele esteja adequadamente formado e os mercados consigam saber quais serão efetivamente as propostas que ele vai implementar e o que era apenas retórica eleitoral. Agora, para as bolsas, ou seja, para as empresas listadas na bolsa, juro mais baixo é melhor. Para o capital produtivo, os juros menores é melhor. A tendência, na verdade, é que o objetivo dos juros caindo nos Estados Unidos é que se possibilite deslocar, fazer transbordar esse capital que gira no capital especulativo, no mercado financeiro, para a economia real. Isso quer dizer gerar mais emprego, gerar mais atividade econômica, o que pode nos Estados Unidos, levando em consideração o nível de atividade dessa economia, gerar algum nível de pressão inflacionária. No entanto, também se gera a possibilidade de aumento da oferta, aumento dos investimentos. E isso, no médio e no longo prazo, pode ser uma forma mais adequada e sustentável de tentar manter a inflação um pouco mais sob controle. O problema da inflação no mundo, nos Estados Unidos, sobretudo, é um problema também geopolítico. Eles não vão conseguir manter todo o controle lá. Isso vai certamente influenciar as decisões do Trump sobre taxar ou não importações. Então aí são várias variáveis que vão dialogando para ver quais serão as medidas que serão tomadas e como isso influenciará o resto do mundo. E como é que essa decisão do Fed de hoje e essa indicação para o futuro breve do Fed influencia o Brasil? Deveria influenciar mais do que está influenciando, no sentido de que o Brasil já deveria iniciar um processo de repensar essa elevação das taxas de juros, da taxa Selic no Brasil. A gente está praticando a segunda maior taxa de juros real do mundo e isso é problemático considerando a necessidade que a gente tem de fomentar um pouco mais o investimento e garantir um certo crescimento mais estável da nossa economia. O Brasil tem projetado realizar aumentos de investimento, transição ecológica, retomada da sua indústria e com taxas de juros tão altas isso não é possível. Quando os Estados Unidos passam a reduzir a taxa de juros, ele abre um espaço também para o Banco Central brasileiro também baixar. Mas o cenário interno permitiria baixar juros? Se a gente olhar, por exemplo, para as perspectivas das contas do governo? A gente tem que olhar primeiro para, o que conduz, o que tem empurrado o Banco Central a elevar a taxa de juros, no momento tem sido uma possibilidade de inflação. Essa possibilidade está mais expressa no relatório Focus do que nos dados objetivamente, considerando que a gente se mantém ainda dentro do teto da meta de inflação. Isso quer dizer o quê? Como que a gente vai conter esta inflação? Essa inflação, a gente não vive um cenário hoje de uma inflação de demanda. O que é a inflação de demanda? É aquela inflação que ela é produzida porque existe uma demanda maior do que a gente é capaz de produzir bens e serviços. Isso não acontece no Brasil hoje, considerando que ainda que a gente tenha um desemprego historicamente baixo, a gente ainda tem um contingente de mais de 6% da população desempregada. Ainda que a gente tenha aumentado a nossa capacidade de utilização, a gente tenha reduzido a nossa capacidade ociosa, então a gente está usando mais a nossa capacidade produtiva, a gente ainda está em torno de 80%, 83%, o que nos possibilita aumentar a produção. Isso quer dizer o que me parece que essa pressão inflacionária ela está mais associada com instabilidades do ponto de vista político, que também a gente vai falar um pouco aqui sobre o processo da variação do dólar, do que necessariamente dos fundamentos econômicos. Hoje existe uma pressão para o governo aprovar um pacote de redução de gastos, para aprovar movimentos de equilíbrio fiscal, mas não me parece que esse é o principal problema que está gerando algum nível de pressão inflacionária. Agora, a gente tem claramente uma inflação de custos no Brasil, de oferta. Se a gente olhar, por exemplo, o efeito do clima sobre algumas culturas, o preço da carne disparando, do café também.
elevações que estão diretamente relacionadas a questões de pasto e lavoura. Agora, a gente tem também os serviços crescendo muito fortemente no Brasil, e aí é uma questão direta de oferta e demanda, não é? De renda em alta, permitindo que a população possa usufruir mais de serviços, e isso puxando os preços para cima? Perfeito, perfeito. A gente tem hoje uma inflação de custo. A inflação de custo, ela não deve ser combatida como se combate uma inflação de demanda. Ou seja, a gente não combate a inflação de custo esterilizando a capacidade que a economia tem de produzir. A inflação de custo, ela deve ser combatida com políticas específicas sobre cada setor que está ou com algum gargalo ou com uma incapacidade de aumentar a oferta, né? A gente tem um problema de um crescimento mesmo da inflação de serviços, e isso historicamente acontece no Brasil. Eu quero que a gente tenha, assim, como raciocínio, que o que a gente está chamando de inflação de serviços significa um aumento dos salários no setor que hoje tem os empregos mais precários. Se a gente fosse pensar de uma forma um pouco mais estruturada a nossa economia, a gente deveria pensar que existe uma necessidade de algum ajuste dos preços relativos. Que isso quer dizer o quê? Quer dizer que em alguns setores talvez o preço vá subir. Desde que a gente consiga aumentar a nossa eficiência produtiva em outros, a gente consegue manter uma estabilidade dos níveis de preço. A gente tem hoje um problema fundamental, que também não me parece que está fundado nos fundamentos econômicos, e que também gera uma inflação de custo, que é o problema do dólar, né? Então, a disparada do dólar, essa instabilidade que ela acaba acontecendo no final do ano, né? Porque no final do ano as empresas tendem a enviar lucros e juros para o exterior, as empresas brasileiras tendem a pagar serviços que ela compra do exterior, então existe um aumento de demanda por dólar e isso faz com que o preço suba. No entanto, não parece que está acontecendo só isso, né? Então, assim, com o dólar subindo, isso gera também, e aí sim deve ser controlado, deve ser observado bem pelo governo brasileiro, pelo Banco Central, de que forma conter esse aumento que aparentemente é especulativo do dólar, porque isso pode causar impactos profundos de pressão inflacionária. E aí, nesse movimento dos mercados em relação ao dólar, ou seja, o mercado se arvorando no dólar, se escorando no dólar muito fortemente, o dólar batendo recorde como está batendo, a gente vê aí uma expectativa e uma preocupação em relação ao pacote fiscal do governo que está tramitando no Congresso. Sim. E muitas conversas no meio político sobre desidratar esse pacote, ou seja, que o pacote possa proporcionar uma economia menor do que aquela que o governo preparou, montou, e que já era uma economia vista com desconfiança pelo mercado, porque não seria suficiente para endereçar o nosso nível de déficit e de dívida também. Essa variação do dólar, na sua opinião, ela está de uma magnitude equilibrada com o tamanho do nosso problema fiscal? Não. Eu acho que não. Você acha que está exagerado? Eu acho que a gente está passando por um processo, ao que tudo indica, hoje já está se discutindo, analistas têm debatido isso, que está acontecendo um processo, talvez esteja acontecendo, coordenado de especulação sobre a nossa moeda, né? Eu quero só que a gente atente que o Brasil possui hoje um volume de reservas de mais de 360 bilhões de dólares, o que nos permite ter uma certa flexibilidade para conseguir lidar com estes processos de instabilidade profunda. Me parece que a gente é previsto que exista uma maior demanda pelo dólar no final do ano. Essa demanda, ela gera alguma instabilidade dos mercados. Essa instabilidade faz com que os agentes econômicos, preocupados com seus compromissos futuros, também ajam, né, provoca um efeito manada. Então, as pessoas, como vão ter, né, os agentes econômicos, como eles vão ter compromissos futuros, eles correm e vão tentar conseguir comprar mais dólares, e isso também gera um processo de elevação. Só que, ao que tudo indica, existe um movimento que está exacerbado, que deve ser observado, sim, pelo Banco Central, né? As autoridades monetárias, elas devem garantir uma observação clara sobre esse movimento que tem acontecido e deve operar no mercado, sim, para garantir algum nível de estabilidade, porque tem que garantir a previsibilidade. Se os agentes econômicos percebem que existe um controle por parte do Banco Central e por parte do governo sobre a variação do dólar no futuro, isso já tranquiliza. Porque ao que parece, o que os analistas estão observando, é que existe um futuro relativamente estável e promissor para a economia brasileira. O que sugere que a gente não deveria estar passando ou estar sobrevalorizando essa instabilidade que nos coloca, que acaba expondo muito, deixando muito frágil a nossa moeda e indiretamente a nossa economia. Só mais uma observação, talvez isso consolide a necessidade da gente, fortalece a necessidade que a gente tem de ir construindo alternativas também de comércio e de reservas em outras moedas que não apenas o dólar, que nos permitiria também algum nível de estabilidade. Então, acho que isso fortalece também a necessidade que nós temos de pensar alternativas ao dólar para o nosso comércio internacional.
Uma sinalização do governo mais firme, no sentido de compromisso com as contas públicas, poderia transmitir uma mensagem tranquilizadora que pudesse acalmar um pouquinho todo esse tsunami que a gente está vendo nos mercados? Eu percebo que o governo ele tem apontado com muita clareza quais são os caminhos para garantir o equilíbrio fiscal, para garantir o superávit primário, aprovando um teto de gastos que ele a meu juízo, consideravelmente rígido. Né? Eu não acredito que o que está faltando é por parte do Executivo tomar essa decisão. Né? Certamente a gente passa por instabilidades que estão associadas também ao próprio processo político no Brasil, que esta relação nem sempre muito harmoniosa entre o Executivo e o Legislativo e, por vezes, também com o Judiciário. Né? Como a gente pôde observar, o próprio Supremo Tribunal Federal tentando enquadrar o Congresso no que diz respeito, por exemplo, às emendas secretas, etc., né? ao orçamento secreto. Eu acho que é importante que o governo garanta previsibilidade sobre qual política ele vai implementar. A previsibilidade ela deve vir tanto para garantir que ele tem compromisso com as contas públicas, quanto que ele tem um projeto para que o país continue crescendo. Eu acho que se o Brasil começa a dar sinalizações também de que a gente vai fazer políticas de corte fiscal, políticas de políticas fiscais e monetárias excessivamente contracionistas, isso também é um convite para o capital que aqui está se deslocando para que ele saia e vá buscar rentabilidade maior em outros países. Então, acho que a gente vive um período de instabilidade, mas essa instabilidade a gente vai ter que projetar e vai ter que lidar com o que é um projeto de curtíssimo prazo, então só lidar com o problema da variação do câmbio agora, e o que a gente tem um projeto de um crescimento mais sólido para os próximos anos. Eusébio Souza, economista, professor da FESP e mestre em economia política. Obrigado pela sua participação aqui no estúdio do Radar. Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer estar aqui nos nossos estúdios. Obrigado e boa noite para você.